Então vamos lá, esse aqui é o exercício 11 da lista, onde a nota do aluno entraria no conceito a partir da nota que ele obteve com as suas faltas. De acordo com as faltas, elas iriam mudar, né? Então, eu primeiro aqui eu declarei a nota digitada como float e as faltas como inteiro e pedi para digitar a nota obtida, né? E armazenei, e aqui eu pedi para digitar o número de faltas e armazenei. Sendo assim, vem o primeiro if. Se a nota for maior ou igual a 9, e se a nota for menor ou igual a 10, e o número de faltas for menor ou igual a 20, o conceito é o A. Se isso não acontecer, se a nota for maior ou igual a 9 ou menor ou igual a 10, mas o número de faltas for maior que 20, ela entra no conceito B. Então, o exercício é assim. A nota pode ser igual, só que se o conceito das faltas, se as faltas desse indivíduo for menor que 20, ele entra um conceito acima. E se for maior que 20, ele desce um conceito. Então, esses conceitos variam, né, entre as notas. Então, 7.9, 7.5, desculpa, até 8.9, se o conceito for, se as faltas foram menor que 20, ele entra no conceito B. Mas se foram maior que 20, ele entra no conceito C. E assim por diante. Até que se a nota for maior ou igual a 0 ou menor que 4, ela não importa. Ela seria o conceito independente de suas faltas. Então, vamos testar agora. Vamos lá. Se a nota obtida, então, for 9 e o conceito e as suas faltas forem só 5, ele vai entrar no A. Só que, se a sua nota for 9 e você tiver mais de 20 faltas, vai ser o B. Se sua mesma nota for 9, por exemplo, ainda 9, se você tiver 20 faltas certinho, o seu conceito é ainda A, porque eu estipulei isso, né? Se for menor ou igual a 20, ainda é A. Vamos, sei lá, supor que a nota do indivíduo foi 8.2 e as faltas obtidas foram 26. Seu conceito é o C. Por quê? Aqui eu digo que se a nota for maior ou igual a 7.59 ou a nota for igual a 9, 8.99, né? E o conceito das faltas forem maior que 20, ele entra no conceito C. E assim o exercício segue por diante. Então vamos colocar uma nota que esteja entre o último conceito aqui, 0 e 4. Então se sua nota for menor que 4, como 1.8, e seu conceito for 5 faltas, seu conceito é o E. E é isso aí. Então vamos lá, esse aqui é o exercício 12 da lista, onde é para calcular o IMC. E aqui eu declaro as variáveis como float, e declaro o peso digitado, a altura digitada e o IMC. Sendo assim, eu peço para o usuário digitar o peso, armazeno, digitar a altura e armazeno, e aqui vem a primeira condição, né? Se o peso na verdade, e a altura digitada precisam ser maiores que zero. Se isso não acontece, eu deixo a mensagem que o peso e a altura precisam ser positivos. Senão a pessoa não existe, né? Aqui, depois que ele passa disso, eu peço para calcular o IMC, que nada mais seria que o peso digitado vezes o quadrado da sua altura. E aí vem as condições, né? O primeiro if, então, se esse cálculo do IMC for menor que 18.5, eu apresento que ela está abaixo do peso. Se for maior ou igual a 18.5 e menor que 24.9, eu falo que é saudável. Se o IMC estiver maior ou igual a 24.9 e menor que 29.9, eu falo que está em peso em excesso. Se ele estiver maior ou igual a 29.9 e menor que 34.9, eu digo que é obesidade de grau 1. E se ele estiver igual ou maior a 34.9 e o IMC estiver menor que 40, eu digo que a obesidade é de grau 2 e é severa.
E se esse IMC tiver maior que 40, eu digo que a obesidade é de grau 3 e é mórbida. Então vamos testar. Vamos lá. Vou digitar o peso então. Um peso, por exemplo, negativo e uma altura positiva. Ele vai me dar que o peso e a altura precisam ser positivos. Um peso positivo, uma altura negativa. Dá a mesma coisa. Agora vamos calcular o IMC aqui. Se caso então eu tiver 80 quilos e a minha altura for de 1,80, ele me diz que eu estou saudável. Mas se eu tiver, vamos supor, 97 quilos e minha altura for de 1 metro, por exemplo, diz que a minha obesidade é mórbida de grau 3. Para testar um caso para se encaixar aqui dentro, vamos nesse saudável aqui. Se meu peso for 18,5 e a minha altura for de 1 metro, eu disse que eu estou saudável, porque aqui eu enquadrei isso, né? O IMC seria igual a 18,5. E é isso aí. Então vamos lá, esse aqui é o último exercício da lista, né? Onde ele pede para criar uma calculadora que realize operações avançadas. Então aqui eu apresento o float como valor digitado, né? Que vai fazer essa operação apenas com valor. Digita a operação aqui o inteiro para uma operação escolhida e esse valor do expoente seria para potenciação. Então aqui eu falo para ele escolher, né? Que a operação igual a 1 seria do seno, o cosseno do número seria para digitar 2, a tangente do número seria para digitar 3, a potenciação seria o 4 e a raiz quadrada o 5 e o logaritmo seria o 6. Aqui eu armazeno isso. E a operação escolhida, se for igual a 4, por exemplo, eu falo que ele vai ter que escolher o expoente. Por isso do valor do expoente aqui em cima. Sendo que esse valor do expoente é a pessoa que vai escolher. Sendo assim, passou disso, dessas condições, eu utilizei o switch para, se o caso for 1, né, eu representar o seno desse valor, se o caso for 2, representar o cosseno, se o 3 a tangente, se ele digitar 4, escolher a operação 4, vai ter a potenciação, o 5, a raiz quadrada, o 6, o logaritmo natural, e esse default seria que se o usuário digitar um número menor que 1 ou maior que 4, que aí não vai corresponder a nenhuma operação, né? Então vamos lá, vou testar. Aqui aparece então as operações que ele pode escolher. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos nessa potenciação, que seria mais complicadinho. Aqui eu peço para digitar um valor, então pode ser o valor 2. E aqui ele pede para me digitar um expoente para a operação. Então vamos colocar o 2 a quarta, por exemplo. Ele me dá que é o 16. Se caso digitar algo que não está entre 1 e 4, como por exemplo 9, ele vai falar que o número digitado não corresponde a uma operação. Aqui, se eu escolher o 1 do seno, qual que é o seno de 1? Então o seno de 1 é 0,84. Aqui, se eu escolher o logaritmo natural, operação 6, né? O logaritmo natural de 80, por exemplo. O logaritmo natural é 4,38. Vou fazer uma agora com um número quebrado. O cosseno de 1,5, por exemplo. Então, o cosseno de 1,5 é 0,07. E é isso aí. Sendo assim, a gente chega ao fim da lista avaliativa de programação. Um abraço, professor Sobinelli aí. Muito obrigado.